Olá, caros colegas, vamos dar continuidade hoje com a nossa quarta aula, estudando o Código de Processo Civil para concurso público e exame da ordem. Nós combinamos e agora estou cumprindo o nosso combinado. Todos os cursos que eu disponibilizarei na minha página www.hernandoadvogado.blogspot.com.br caminharão gradativamente conforme os acessos que ocorrerem. Como nós tivemos os acessos necessários para dar continuidade, hoje gravarei a aula de número 4. Você continue ajudando, continue compartilhando. Se esse curso está te ajudando, continue divulgando e caminhando para os colegas no Face. Pode convidar o professor com H, Hernando Fernandes da Silva, que eu aceitarei nesse momento. Quer fazer um teste? Agora. Pode, nesse momento, ir, clicar, convidar o professor e eu aceitarei nesse exato momento. Então, você que vai controlar o andamento desse curso. Divulgue, compartilhe esse projeto no site www.hernandoadvogado.blogspot.com.br. Já tem 13 cursos gratuitos para você, seus colegas e seus amigos estudarem. Quero mandar um grande abraço para meus alunos dos cursos presenciais, tanto preparatório, a turminha lá de Itaúna, quanto do curso de Direito da Unipac Bom Despacho. O meu grande abraço, carinho muito grande que eu tenho de lecionar para vocês. Vamos hoje continuar resolvendo questões sobre jurisdição, ação, para entrarmos em processo. Questão de número 37. Uma das características da atividade jurisdicional é a sua inércia, razão pela qual em nenhuma hipótese o juiz deve determinar de ofício que se inicie o processo. A questão é verdadeira ou falsa? A questão, ela está errada. Por que, professor? Porque o artigo 2º do CPC, o princípio da inércia, aduz que a atividade jurisdicional somente será exercida quando for provocada pela parte ou pelo interessado. Esta é a regra. O Estado somente atuará quando a tutela lhe for solicitada. Entretanto, meus caros colegas, é importante que vocês saibam que, em alguns casos, o magistrado poderá atuar de ofício. Em alguns casos, o magistrado poderá atuar de ofício. Como, por exemplo, podemos citar o artigo 989, que aduz: o juiz determinará de ofício que se inicie o inventário, se nenhuma das pessoas mencionadas nos artigos antecedentes ou requerer no prazo legal. Desta forma, a questão está incorreta, porque ela diz em nenhuma hipótese, pois o próprio Código de Processo Civil prevê regras especiais que o juiz poderá provocar a jurisdição. Questão de número 38. Vamos lá, acompanhe comigo a questão de número 38. A função jurisdicional é, em regra, de índole substitutiva, ou seja, substitui a vontade privada por uma ativamente pública. Verdadeira ou falsa
a questão de número 38. A função jurisdicional é, em regra, de índole substitutiva, ou seja, substitui-se a vontade privada por uma atividade pública. A questão está correta. Colegas, entre as características da jurisdição, podemos citar a substitutividade, a exclusividade, a imparcialidade, o monopólio do Estado, a inércia e a unidade. No que tange especificamente a substitutividade, significa dizer que o Estado, ao apreciar e decidir o caso concreto, substitui a vontade das partes pela vontade da lei. Ou seja, a atividade jurisdicional substitui a vontade das partes posta em juízo. Questão de número 39. A jurisdição pode ser dividida em ordinária e extraordinária. A questão de número 39 está errada. Por que, professor? Porque erra a questão ao aduzir que a jurisdição pode ser dividida. Por quê? Porque ela contraria o entendimento doutrinário. A jurisdição não pode ser dividida. Questão de número 40. A jurisdição pode ser classificada em comum ou especial. A jurisdição pode ser classificada em comum ou especial. Correto. A questão está corretíssima, uma vez que, de acordo com a doutrina majoritária, a jurisdição pode ser classificada em jurisdição penal ou civil, jurisdição superior ou inferior, jurisdição comum ou especial. A jurisdição especial é exercida pelas chamadas justiça especial, cuja competência é fixada constitucionalmente, em virtude da matéria que será objeto de demanda judicial. Preste bem atenção. A Constituição de 1988 reconhece 3 espécies de justiça especial: justiça do trabalho, justiça militar e justiça eleitoral. No que diz respeito à justiça comum, esta atua de forma residual. O que quer dizer, professor? O que significa dizer que tudo aquilo que não for de competência da justiça especial será da justiça comum. Tudo aquilo que não for competência da justiça especial será de competência da justiça comum. Por sua vez, a justiça comum é composta pela justiça federal e justiça estadual. Questão de número 41. Considerando sistemática federativa vigente no Brasil, a justiça comum é dividida em federal e estadual. Corretíssimo. É o que nós acabamos de comentar anteriormente. A justiça comum atua de forma residual. O que significa dizer que tudo aquilo que não for de competência da justiça especial será de competência da justiça comum. E a justiça comum
é composta pela Justiça Federal e pela Justiça Estadual. Questão de número 42. O direito de ação é exercido contra o Estado juiz e não contra quem, na perspectiva de quem o exercita, lesiona ou ameaça seu direito. Novamente, questão 42. O direito de ação é exercido contra o Estado juiz e não contra quem, na perspectiva de quem o exercita, lesiona ou ameaça o seu direito. A questão está corretíssima. Corretíssima. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o que nos diz Eupídio Donizete. A ação é o direito a um pronunciamento estatal que solucione o litígio, fazendo desaparecer a incerteza. Fazendo desaparecer a incerteza ou a insegurança gerada pelo conflito de interesses, pouco importando qual seja a solução a ser dada pelo juiz. A questão está correta, pois o direito de ação, caros colegas, ele é exercido contra o Estado juiz. O direito de ação é exercido contra o Estado juiz, o qual pode impor ao demandado o disposto direito objetivo, ainda que de forma coercitiva. O destinatário da ação é o juiz, é o Estado juiz. Desta forma, preste atenção, o destinatário da ação é o Estado juiz e não diretamente o demandado, o qual, entretanto, fica submetido às decisões impostas pelo Estado no processo instaurado em decorrência da ação movida pelo demandante. Nesse sentido, verificamos a natureza pública do direito de ação, já que tem em mira o Estado prestador da jurisdição. Relembrando vocês, que cai muito nas provas, as condições da ação, que são a possibilidade jurídica do pedido, o interesse de agir e a legitimidade para a causa. Novamente, condições da ação, possibilidade jurídica do pedido, interesse de agir e legitimidade para a causa. Agora, os elementos da ação: parte, pedido e causa de pedido. Questão 43. Segundo os postulados da teoria eclética Leibniz, adotada pelo Código de Processo Civil Brasileiro, o direito de ação não está vinculado a uma sentença favorável, mas também está completamente independente do direito material. Novamente, não estou compreendendo, professor? Você irá compreender. Muita calma agora. Segundo os postulados da teoria eclética Leibniz, adotada pelo Código de Processo Civil Brasileiro, o direito de ação não está vinculado a uma sentença favorável. O direito de ação não está vinculado a uma sentença favorável, mas também não está completamente independente do direito material.
corretíssima a questão. A teoria eclética ou positivada, Liebman aduziu que o direito de ação é autônomo. O direito de ação é autônomo. O direito de ação é autônomo. E também não depende do resultado em relação ao direito material subjacente à lide. Em continuidade, sustentava ainda Liebman que a prestação jurisdicional acerca do conflito de interesses só ocorre com o preenchimento de 3 condições. Nós já falamos: possibilidade jurídica, interesse processual e legitimidade para a causa. Olha, caros colegas, essas são informações que vocês não podem esquecer. Olha o que diz Eupídio Donizete. A ação é autônoma, mas só existe quando a sentença for favorável. Ação consistente no direito à sentença favorável. Em outras palavras, o direito à ação só é possível quando existe o direito material. Essa é a teoria da ação como direito autônomo e concreto. Agora, a teoria da ação como direito autônomo e abstrato diz o seguinte: para essa teoria, a ação não tem qualquer relação de dependência com o direito material controvertido. A ação é direito público subjetivo a um pronunciamento judicial, seja favorável ou desfavorável. Basta que o autor invoque um hipotético direito que mereça proteção para que o Estado fique obrigado a pronunciar-se. Meus caros, em virtude da teoria em comento que nós comentamos, a Escola Paulista de Processo, da qual participou o autor do projeto do Código de Processo Civil, no seu artigo 267, inciso 6, consagrou a teoria eclética. Desta forma, de acordo com o Código Civil Brasileiro, ausente alguma das condições da ação, o magistrado deve extinguir o processo por carência da ação, sem emitir juízo algum sobre o pleito vinculado pelo demandante. Se o juiz julgar o demandante carecedor da ação, não há prolação de sentença de procedência nem de improcedência, mas tão somente mera sentença processual de extinção do processo sem resolução do mérito, uma vez que o demandante não faz jus à prestação jurisdicional acerca da lide. Professor, eu achei um pouco complexo. Não é. Nós vamos resolver várias questões e você irá compreender claramente. Questão 44. A jurisdição voluntária, visando a composição de conflitos de interesses, tem por finalidade resguardar a segurança jurídica e a decisão nela proferida, aplicando desta forma o direito no caso concreto, de acordo com a pretensão ou resistência das partes. Novamente, a jurisdição voluntária, visando a composição de conflitos de interesses, tem por finalidade resguardar a segurança jurídica e a decisão nela proferida, aplicando dessa forma o direito no caso concreto, de acordo com a pretensão ou resistência das partes. Verdadeira ou falsa a presente questão? Ela está errada. O erro da questão reside exatamente em dizer que a jurisdição voluntária há resistência das partes, ou seja, que prevalece o litígio, uma vez que na jurisdição voluntária ou graciosa ou administrativa não há litígio. Novamente, na jurisdição
voluntária ou graciosa, não há litígio. Não há resistências das partes. A jurisdição voluntária não serve para que o juiz diga quem tem razão, mas, preste muita atenção, para que tome determinadas providências que são necessárias para a proteção de um ou ambos os sujeitos da relação processual. Questão 45. O poder jurisdicional é exercido em sua plenitude pelos órgãos dele investidos. Entretanto, o exercício válido e regular desse poder por esses órgãos é limitado legalmente pelo que se denomina competência. Assim, a competência legitima o exercício do poder pelo órgão jurisdicional em um processo concretamente considerado. Verdadeira ou falsa assertiva. Novamente, questão 45. O poder jurisdicional é exercido em sua plenitude pelos órgãos dele investidos. Entretanto, o exercício válido é regular desse poder por esses órgãos é limitado. O exercício válido e regular desse poder por esses órgãos é limitado legalmente pelo que se denomina competência. A competência limita legalmente o exercício desses órgãos. Assim, a competência legitima o exercício do poder pelo órgão jurisdicional em um processo concretamente considerado. Questão verdadeira. Ela está verdadeira, pois, apesar da jurisdição ser una, para que possa ser bem exercida, há de ser feita por diversos órgãos distintos. As causas são distribuídas pelos vários órgãos jurisdicionais, em conformidade com as suas atribuições, que têm seus limites definidos em lei. Desta forma, a competência é resultado de critérios para distribuir entre vários órgãos as atribuições ao desempenho da jurisdição. Questão 46. O princípio do juiz natural tem por finalidade garantir a prestação da tutela jurisdicional por juiz independente e imparcial. Corretíssima a questão 46. O princípio do juiz natural pode ser conceituado como sendo aquele cuja competência é apurada de acordo com regras previamente existentes no ordenamento jurídico e que não pode ser modificada a posteriori. Dessa forma, de acordo com o princípio em comento, não será possível a escolha do juiz da demanda e a criação dos tribunais de exceção. Uma vez, caros colegas, que os órgãos jurisdicionais devem ser estabelecidos por critérios objetivos. Questão de número 47. O princípio da inércia, um dos princípios basilares da jurisdição, não admite exceção. Já falamos sobre isso, mas vamos falar de novo. A questão está errada. Em regra, a jurisdição deve ser provocada. No entanto, em decorrência de normas de ordem pública, há exceções. Há exceções no que diz respeito à inércia da jurisdição. Situação em que esta poderá ser exercida sem a provocação da parte.
temos o início do processo de inventário, a execução penal, a decretação da falência de empresas em processo de recuperação judicial, que são exemplos e mais outros que estão presentes no Código de Processo Civil brasileiro. Questão 48. O princípio da indelegabilidade, estabelece que a autoridade dos órgãos jurisdicionais, considerados emanados do próprio poder estatal soberano, impõe-se por si mesma, independentemente da vontade das partes ou de eventual pacto para aceitarem os resultados do processo. O gabarito da questão é errada. É uma questão errada. Novamente, para vocês entenderem. O princípio da indelegabilidade estabelece que a autoridade dos órgãos jurisdicionais, considerados emanação do próprio poder estatal soberano, impõe-se por si mesma, independentemente da vontade das partes ou de eventual pacto para aceitarem os resultados do processo. Erra a questão ao trazer o conceito do princípio da indelegabilidade, pois, na verdade, as afirmações contidas na questão diz respeito ao princípio da substitutividade. Princípio da substitutividade. Que significa que o Estado, ao apreciar e decidir o caso concreto, substitui a vontade das partes pela vontade da lei. Já o princípio da indelegabilidade diz respeito ao fato de que a função jurisdicional somente poderá ser exercida pelo Poder Judiciário, não podendo haver delegação de competência sob pena de ofensa ao princípio constitucional do juiz natural. Questão de número 49. Constituem princípios da jurisdição contenciosa o juiz natural, a improrrogabilidade e a indeclinabilidade. Corretíssimo. Diz Eupídio Donizete, na sua obra Direito Processual Civil: o princípio do juiz natural ou da investidura, a jurisdição só pode ser exercida por juiz ou órgãos colegiados previstos na Constituição da República. Proíbe-se a criação de juízes ou tribunais para o julgamento de determinadas causas, tribunais de exceção. Nem mesmo os tribunais podem subtrair do juiz natural as causas que ordinariamente lhe foram cometidas. O juiz natural é aquele investido na forma da Constituição a quem a causa foi distribuída. O princípio da improrrogabilidade, os limites da jurisdição, em linhas gerais, são traçados na Constituição Federal, não podendo o legislador ordinário restringi-lo nem ampliá-lo. Já o princípio da indeclinabilidade ou da inafastabilidade, o órgão jurisdicional, uma vez provocado, não pode recusar-se, tampouco delegar a função de dirimir os litígios. Questão de número 50. As condições da ação tornam possível o surgimento de uma relação jurídica válida e regular seu desenvolvimento. A ausência de qualquer uma dessas condições acarreta nulidade no todo ou em parte, ou ainda o indeferimento liminar da petição inicial. Repetindo, as condições da ação tornam possível o surgimento de uma relação jurídica válida e regular seu desenvolvimento. A ausência de qualquer uma dessas condições acarreta a nulidade
acarreta a nulidade do processo. Ou em parte, ou no todo, ou indeferimento liminar pela petição inicial. A questão está errada, porque na verdade ocorre a extinção do processo sem resolução do mérito. É o que diz o artigo 267 do Código de Processo Civil. Diz o seguinte: extingue-se o processo sem resolução de mérito quando não concorrer qualquer das condições da ação, como a possibilidade jurídica, a legitimidade das partes e o interesse processual. Questão de número 51. O interesse de agir surge da necessidade de obter, por meio do processo, a proteção ou reparação de um interesse substancial, o que impõe a quem o alega a demonstração de uma lesão a esse interesse e a utilidade do provimento jurisdicional pretendido. O interesse que autoriza a propositura ou a contestação de uma ação é o interesse legítimo de natureza econômica ou moral. A questão número 51 está correta. O interesse de agir tem relação com a necessidade ou a utilidade de providência jurisdicional solicitada e com a adequação do meio utilizado para quê? Para que se obtenha a tutela jurisdicional. Agora, o interesse de agir nada mais é que a necessidade que possui a parte de procurar o judiciário para alcançar a pretensão pretendida, e esta deverá lhe trazer algum interesse do ponto prático. Para que a ação seja julgada no mérito, é necessário ter interesse de agir. O interesse de agir ele está presente quando dois requisitos estiverem presentes: necessidade e adequação. A necessidade ocorrerá quando houver a necessidade de se procurar o judiciário, ou seja, a pretensão do autor somente poderá ser atendida através do judiciário. A adequação é a via que se elege para alcançar o direito, e esta via tem que ser a correta e adequada. Questão de número 52. Quando o pedido do autor é juridicamente impossível, o juiz deverá extinguir o processo sem resolução do mérito, por causa da carência da ação. Quando o pedido do autor é juridicamente impossível, o juiz deverá extinguir o processo sem resolução do mérito. Acompanhe o que diz Eupídio Donizete. 3 são as condições da ação: possibilidade jurídica do pedido, interesse de agir e legitimidade para a causa. A possibilidade jurídica do pedido encontra-se presente quando o ordenamento jurídico não veda o exame da matéria por parte do judiciário. Não se confunde com a improcedência do pedido. A ação de cobrança juizada pelo credor, diz Eupídio, foi julgada improcedente. Ou seja, a justiça não reconheceu o direito ao crédito. Mas, preste muita atenção, abstratamente, o pedido era possível, viável. Tanto que a lide foi composta para a manifestação do juiz, no sentido de que o autor não tinha direito invocado. Outra seria a solução se o autor pleiteasse a antecipação dos direitos hereditários, estando vivo o autor da herança. Neste caso, como o ordenamento jurídico proíbe, veda qualquer discussão em torno de herança de pessoa viva, o pedido sequer seria apreciado. Ocorrendo nesse caso
a extinção do processo sem resolução do mérito. É o que diz o artigo 267, inciso 6. Questão 53. Por ser inegável o alcance social, a justiça trabalhista é exemplo claro de jurisdição comum. Errado a questão 53. Temos no ordenamento jurídico a justiça especial e a justiça comum. Isso mesmo. Quando falamos em justiça especial, falamos a respeito de justiça do trabalho, justiça militar e justiça eleitoral. Eu não posso esquecer que quando se fala em justiça comum, se fala em justiça estadual e justiça federal. É a questão ao aduzir que a justiça do trabalho é um exemplo de justiça comum, ao passo que se trata, em verdade, da justiça especial. Questão de número 54. A jurisdição civil pode ser contenciosa ou voluntária. A jurisdição civil poderá ser contenciosa ou voluntária. Esta também denominada graciosa ou administrativa. Ambas as jurisdições são exercidas pelo juiz, cuja atividade é regulada pelo Código de Processo Civil. Muito embora a jurisdição voluntária se caracterize pela administração de interesses privados pelos órgãos jurisdicionais. Ou seja, não existe lide ou litígio a ser dirimido judicialmente. Corretíssimo. Corretíssimo. Pois na jurisdição voluntária, também denominada graciosa ou administrativa, não há conflitos de interesse. Não há conflitos de interesse, e sim a convergência destes. Nessa situação, os interesses são levados ao conhecimento do judiciário somente para que ocorra a homologação do juízo da vontade das partes. Como exemplo, temos a homologação de acordo previamente firmado entre partes, o divórcio consensual. Dessa forma, na jurisdição graciosa não há partes e sim interessados. Questão 55. O princípio do juiz natural tem por finalidade garantir a prestação da tutela jurisdicional por juiz independente e imparcial. Corretíssimo. Já até falamos, já citei a doutrina de Eupídio Donizete. O princípio do juiz natural, consubstanciado no artigo 5º, inciso 37 da Constituição Federal, diz respeito ao direito de que as partes têm de que suas pretensões serão apreciadas por um tribunal com competências prévias estabelecidas, que sejam imparciais e independentes. Então, desta forma, em decorrência ao princípio do juiz natural, impede-se a escolha do juiz da demanda e a criação dos tribunais de exceção, pois os órgãos jurisdicionais devem ser estabelecidos por critérios objetivos. Questão de número 56. Se no curso do processo o juiz verificar a ausência de uma das causas da ação, o processo deverá ser suspenso. Ah, meus caros, está errado a questão. Por quê, professor? Porque não é suspenso. O erro da questão exige induzir que o processo será suspenso quando faltar qualquer das hipóteses da ação, contendo este que será estudado. Preste bem atenção. Conteúdo este que nós já falamos. Preste bem atenção no artigo 267, inciso 6.
extingue-se o processo sem resolução do mérito quando não concorrer qualquer uma das partes da ação, como a possibilidade jurídica, a legitimidade das partes e o interesse processual. Questão de número 57. A teoria eclética da ação. A teoria eclética da ação, que não é adotada pelo CPC, proclama que a jurisdição só pode ser acionada se houver direito material postulado. Errada. Nós já falamos também. Errada. Primeiramente, a teoria eclética é adotada pelo nosso Código de Processo Civil. A ação, de acordo com a teoria eclética, é o direito a um pronunciamento estatal que soluciona o litígio, com o propósito de fazer desaparecer a incerteza ou a insegurança gerada pelo conflito de interesses. Pouco importante qual seja a solução dada pelo juiz. É correto afirmar, então, que o direito de ação subjetivo e autônomo do direito material. Eu cheguei até a fazer uma leitura do professor Eupídio Donizete, que diz o seguinte, deixa eu ver o que ele fala sobre o direito de ação. Eupídio Donizete. Eu acho que eu já falei também. Aqui, ó. O Estado tem o poder e a obrigação de prestar a tutela jurisdicional, de dirimir os conflitos que lhes são submetidos, quando provocados. Pois bem, a par desse poder dever do Estado, surge para o indivíduo um direito público subjetivo de acionar a jurisdição. É direito público porque se dirige contra o Estado juiz. É subjetivo porque o ordenamento jurídico faculta ao lesado, em seu direito, pedir a manifestação do Estado para solucionar o litígio, dizendo qual é o direito de cada uma das partes no caso concreto. Questão de número 58. A convenção de arbitragem não é pressuposto processual negativo. Errado. Diferentemente do que deduz a questão, a convenção de arbitragem, assim como a perempção, litispendência e conjugada, são pressupostos processuais negativos. Agora eu preciso esclarecer uma coisa, que pressupostos nada mais é do que condições prévias à existência e invalidade regular da relação processual. Somente teremos uma relação processual válida, preste atenção, se existirem esses pressupostos processuais. O não atendimento dos pressupostos processuais levará à nulidade da relação ou até mesmo à inexistência da relação processual. Questão 59. As primeiras condições da ação devem ser verificadas pelo juiz desde o despacho de recebimento da petição inicial até a prolação da sentença, pois a falta de uma delas durante o processo caracteriza a carência superveniente, que enseja a extinção do processo sem resolução do mérito. Corretíssima a questão 59. Na falta de qualquer uma das ações, na falta de qualquer uma das condições da ação, possibilidade jurídica de pedido, interesse de agir, legitimidade das partes, conforme dispõe o artigo 267, inciso 6 do Código de Processo Civil, o processo será extinto sem resolução do mérito. Acompanhe. Olha o artigo 267. Extingue-se o processo sem resolução
de mérito quando não concorrer qualquer das condições da ação, como a possibilidade do pedido e a legitimidade das partes e o interesse processual. Caros colegas, nós encerramos essa aula, a quarta aula, estudando o processo civil para concurso e exame da ordem. O próximo vídeo nós gravaremos a partir do momento que nós conseguimos divulgar esse vídeo tendo um acesso razoável, nós daremos continuidade a esse tudo. Um grande abraço, que Deus abençoe todos vocês. Não se esqueça, essas questões estão disponíveis na página www.hernandadvogado.blogspot.com.br. Se você ainda não faz parte do grupo de amigos do professor Hernando, acesse agora e convide-o. Hernando Fernandes da Silva é o Face do professor. Um grande abraço.